Hoje o nosso momento de reflexão, ele vai ser direcionado à paz e às pessoas que direto ou indiretamente convivem com as crianças que estão no momento de estudo virtual. Eu tenho recebido bastante comentários, né, e perguntas a respeito disso, o quanto os pais estão cansados, né, dessa rotina, né? Até porque muitos pais acabam tendo outras profissões que de fato não é a escolha e não foi a escolha, né, da educação, não é? E é tão complicado a rotina familiar a gente colocar tudo isso em prática. E aí eu queria refletir com vocês alguns pontos aqui importantes. Primeiro, eu queria que os pais e aquelas pessoas que direto ou indiretamente estão envolvidos dentro desse processo, que parasse para pensar a oportunidade que vocês tiveram de observar o filho de vocês num processo educacional. Essa é uma oportunidade única, não é? Por quê? Porque às vezes as escolas nos chamam, né? Olha, o seu filho dá trabalho, o seu filho não foca, o seu filho conversa muito na sala, ou ao contrário, o seu filho não, é muito quietinho, ele é disperso, ele não pergunta. E a gente, enquanto pais, a gente meio que não sabe o que fazer. A gente não entende, nós não estamos lá dentro. Você não imagina como que você pode ajudar. E na verdade, a pandemia, com esse novo modelo escolar, ela trouxe para a família esse olhar. Se você pegar, não importa a idade, seja do pequeno ao adolescente, se você pegar e sentar ao lado e falar, hoje eu vou observar a sua aula, eu vou assistir a sua aula, você vai conseguir perceber o que acontece. Primeiro, como que é o processo de ensino-aprendizagem da escola, né? Porque o professor usa um recurso, um material, uma linguagem, então você consegue perceber isso. E você consegue perceber a posição do seu filho diante da aprendizagem. Se ele abre o microfone e faz perguntas todas as horas, se ele evita de fazer isso, se ele é conservador, né? Ou se ele não para um minuto sentado ali no sofá ou na mesa, onde quer que ele esteja. Ele levanta, ele senta, ele vai. Então, o que você acaba percebendo? O processo que o seu filho e como o seu filho aprende. Então, na verdade, essa pandemia, quando trabalha a escola dentro de casa, a oportunidade gigantesca que ela dá sobre esses dois olhares, primeiro de vocês enquanto pais, né, de perceber o processo escolar da escola, como que isso acontece, né? Como que o professor ensina, o que ele usa para ensinar, isso é um ponto. Segundo ponto, como meu filho aprende, né? Meu filho está lá quietinho, interagindo, não, faz perguntas coerentes, não, só atrapalha, só brinca. Então, você vai começar a entender esse percurso. Isso é uma coisa. Outra coisa importante e vocês enquanto pais, ou avô, avó, tia, madrinha, quem seja que esteja envolvido dentro do processo, não precisa ser o sabido da vez. Nós não precisamos entender de tudo. Porque eu sinto uma angústia nos pais no sentido assim, meu Deus do céu, ele vem me perguntar, eu não sei responder. Eu vou falar para ele que eu não sei responder, que eu não lembro disso? Sim, você vai falar. E você vai fazer o percurso mais importante,
que é ensinar ele a pesquisar. Você vai fazer o percurso mais significativo. Dizer a ele que nunca nós sabemos tudo. Dizer a ele que nós aprendemos a cada dia. Por isso que o conhecimento ele é fundamental na vida do ser humano. Então você junto com ele vai lá, vai pesquisar, vai achar, vão discutir sobre aquilo e aí sim ele vai colocar o resultado no papel, para a professora, postar, como ele achar. Mas enquanto pais, nós não precisamos ter todas as respostas. Isso é um outro ponto importante. Outra coisa, não importa a idade, certo? Lógico que se for bebê, não tem como, né? Mas se a gente pensar numa idade de 2 anos para frente, da mesma forma que eu, enquanto família, tive que ensinar várias coisas, eu também tenho que ensinar eles a serem independentes na escola. Então eu também tenho que falar, olha, tá vendo? Eu liguei, a Pro tá aí, fica aí que já eu tô te escutando. Eu tô prestando atenção no que você tá fazendo. E dê autonomia a ele. Porque, na verdade, existe uma tendência da criança dentro de casa a se fazer de vítima, né, da vez ali. Ela vai falar que não entendeu, que não sabe, que tá difícil, que a Pro não deu atenção para ela, não chamou, só chamou outro amigo. Ela vai fazer aquela situação toda, o que também ela faz no presencial. Quando ela chega no carro, o que ela faz? Ai, mãe, a minha amiga não me deu atenção, minha professora não deu atenção, o meu amigo, eu chamei 10 vezes a professora e ela não me atendeu. Não é assim? E aí, a gente, enquanto pais, fermenta, porque cai dentro da gente o quê? Ah, não estão dando atenção para o meu filho. E essa pandemia vai demonstrar para você o como ele interfere na aula. Será que no momento certo? Será que no momento certo ele vai lá e levanta a mão e fala, né? Ou será que a professora acabou de falar aquilo que ele ia perguntar, né? E ele está perguntando de novo. E a professora vai atendê-lo, mas ela disse assim, espera um pouquinho, espera a sua vez. Observe. Se os pais pegarem essa oportunidade de aula online e observar os seus filhos, os pais vão descobrir muitas coisas, muitas coisas. E demais, o que nós, enquanto pais, precisamos fazer? Do mesmo jeito que ensinamos tudo aos nossos filhos, também temos que ensinar a ter autonomia no estudo em casa. Não tem necessidade do pai ficar o tempo todo. Ai, Cíntia, tem, porque senão ele não fica, ele não quer, ele sai, ele não faz o exercício, ele faz pela metade, ele não completa, ele não presta atenção. Então tá na hora de sentar com ele e conversar. Tá na hora de sentar e colocar para ele que aquilo é uma obrigação dele, não é? Aquilo é um fazer que ele tem. Como nós temos os nossos fazeres, eles também têm os fazeres deles. Então, nós precisamos sentar e conversar. Quais são os combinados, quais são as regras, o que vamos fazer. Se a criança é muito pequena, que essa conversa, e quando eu digo muito pequena, 2 e 3 anos, não é? Porque a partir dos 4 anos, que já é uma educação básica, ela de fato consegue ali e você vai fazer os combinados. A criança de 2 e 3 anos, né, que a criança é mais novinha, você inicia, né, e aí eu tenho muitos depoimentos assim, eles nem querem aula virtual. Quando eu falo que eu vou ligar, eles choram, não querem, não é? Mas, de novo, não é um fato de querer, é um fato que se não tivesse acontecido isso, ele não estaria indo para a escola, ele não estaria tendo aquele conhecimento daquela forma, né?
A mudança que ocorreu é que hoje a escola está dentro da TV e ele está dentro de casa, mas as obrigações dele continuam, as tarefas dele continuam. Eu preciso ir praticando isso. Então, o que eu aconselho para quem tem filhos de 2 e 3 anos? Liga a TV, liga o celular, liga o notebook, lá na aula online, deixa alto, deixa lá, deixa ali, né? Ele vai, ele escuta a professora, de vez em quando você fala, olha que legal essa cena, a professora pegou um fantoche, nossa, que interessante, né? Daqui a pouco você está vendo ele se aproximar, ele vem. Se você fizer isso constantemente, uns 3 dias, no 4º dia eu te garanto que ele pede para você ligar, que ele quer ver o que está acontecendo com a professora e com os amigos. Isso eu te dou a certeza. Mas nós, enquanto pais, não podemos evitar esse processo. Não é? Nós precisamos colocar ele como parte de uma tarefa familiar. Apesar de ser educacional, e nós temos a mentalidade de que isso é função da escola, não é minha função. De fato, mas a escola está fazendo a função dela. A escola está lá, gravando, tentando achar o melhor recurso, né? Tentando envolver eles da melhor forma. A escola está, no mundo virtual, ela está fazendo a parte dela, tentando fazer pelo menos da melhor forma. Mas e a nossa parte enquanto família? O que depende de mim hoje? O que depende de nós é colocar os nossos filhos na responsabilidade de. Então, se eles são pequenos, eu tenho que ligar e tenho que ficar chamando, até que vai chegar um dia que ele vai sozinho. E eles são muito espertos. Dali a pouco eles estão falando, ele já sabe abrir microfone, fechar microfone, eles são muito espertos, não é? Eles só não podem ceder, gente. A gente acaba cedendo pela vontade deles. E a vontade deles é o mais prazeroso. É eu continuar fazendo e brincando com as minhas coisas na minha casa. Não quero escutar a professora, porque de fato, na idade pequena, eles não têm isso como algo de importância ainda. Quem tem esse olhar somos nós. Então nós precisamos colocar isso para eles. Quando são maiores, aí muda de figura. Existe o compromisso, existe as tarefas, existe a autonomia, então você precisa fazer a sua parte. E se a criança não sabe e eu também não sei, vamos juntos, vamos descobrir juntos, né? Eu não preciso me angustiar com isso, eu não preciso me estressar com isso, eu só preciso colocar dentro dessa rotina e refletir. Agradeçam, porque vocês tiveram no ano de 2020 a grande oportunidade que nenhuma família teve até hoje. E nós tivemos, sou mãe também, me coloco dentro disso. Nós tivemos a oportunidade de conhecer nossos filhos como alunos, de conhecer o processo da escola, de conhecer os professores, e isso não tem preço. Nós iremos mudar a nossa mentalidade, mas isso não pode nos irritar. Precisa, de fato, contribuir com a família inteira, né? Até no ponto de, na hora do jantar, na hora que se reúne, discutir. Olha, eu estava escutando a sua aula, achei interessante que o seu professor falou aquilo, né? Ou até o próprio filho, mãe, pai, irmão, avô, avó, tia, madrinha, vem ver o que o meu professor está falando. Olha que interessante, é o conhecimento sendo divulgado. Então, isso não tem preço. Então, na verdade, comecem a olhar diferente. Talvez, não sei se voltaremos dia 8 de setembro, talvez não sabemos ainda. Mas se não voltar, temos ainda um tempo até terminar 2020. E o que você vai fazer? Se descabelar?
Se é pequeno, você vai tirar ele da escola, desse processo do saber, desse processo da magia, das histórias, dos amigos que estão na tela. Você vai tirar ele desse processo? Por quê? Cíntia, porque eu não tenho tempo, não dá, é muita coisa. Mas você parou para tentar se organizar? Você parou para ver que o novo apareceu? E esse novo pode trazer grandes contribuições? Para analisar antes de desistir, antes de tirar isso deles. Mas ele não quer. Não, mas ensina ele a gostar. Ensina ele a querer, porque isso vai fazer parte da vida dele. O tempo passa muito rápido. Daqui a pouco, se a escola não voltar presencial, daqui a pouco o ano de 2021 está aí. E aí? Ele vai ter que voltar presencial para uma escola? Ah, mas aí é diferente, é presencial, tudo é novo. Não, se a gente não galgar esse trabalho agora, lá na frente, vai ser muito mais difícil adaptá-los. Então a reflexão de hoje fica para que nós, pais, de novo, eu também sou mãe, eu também penso e eu também tenho que me corrigir em algumas coisas, não é? Então vamos pensar nisso, não vamos pensar no negativo, no peso. Ai, que trabalho, mais uma coisa, não consigo. Não vamos pensar nisso. Vamos pensar em proporcionar rotina, em conversar com eles sobre a importância do estudo, em aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Essa é a nossa reflexão de hoje, tá bom? Então vamos pensar e vamos analisar. Cada um agora analise a sua casa. Mesmo que você não seja pai, mãe, mas sabe de alguém que está vivendo essa bagunça familiar, manda o vídeo para eles. Se você gostou, manda o vídeo. Nós sempre falamos aqui no canal, né? Quanto mais gente no YouTube lá clicando, aceitando, se inscrevendo, né? Mais nós conseguimos discutir uma ideia com mais gente, mais pessoas, né? Quem quiser também me fazer perguntas, deixar comentário, é só deixar, né? Nós respondemos, nós ajudamos, assim fica tudo mais fácil, né? Senão nos sentimos muito só. E na verdade os sentimentos são os mesmos. Aqui na minha casa, aí na sua casa, na casa do vizinho, é tudo igual. Só muda de endereço. Então nós precisamos dividir as aflições, dividir as conquistas, dividir as alegrias. Mas não esqueçam que a escola está tentando fazer o melhor e que a família está tentando fazer o melhor. Nem a escola pode se sentir pressionada e pesada, e nem a família se sentir pressionada e nem pesada nesse processo. Cada um tem que tirar o melhor. Tá bom? Beijo para vocês e transmite o nosso vídeo para quem você achar que está numa confusão familiar grande. Até a próxima.